Vamos lá, atenção, gravando. Olá, o Tela Aberta está no ar levando para você o universo do audiovisual. E no programa de hoje vamos falar sobre a história da sétima arte, o cinema. Quem vai nos guiar nesse passeio é o Ricardo Cota. Olá. Ele é formado em jornalismo e cinema, é crítico de cinema e já integrou a curadoria e o júri de diversos festivais nacionais e internacionais, além de ter sido curador da Cinemateca do MAM. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso Tela Aberta. Eu é que agradeço, prazer imenso estar aqui, podendo falar desse assunto que é o assunto da minha vida, praticamente. Ricardo, como e quando começou a sua paixão pelo cinema? Eu costumo dizer que eu pertenço a uma geração que começou a frequentar o cinema na década de 70. Essa geração ainda tinha muito a influência dos pais e dos avós, sobretudo formados nos anos 30, 40, 50. Então, eu digo sempre que essa geração dos anos 70 chegou ao cinema pelas mãos do afeto familiar, quase sempre. No meu caso, foi meu pai. Meu pai era um cinéfilo, embora não tivesse nenhuma formação ligada à arte cinematográfica, ele era um técnico de contabilidade, mas ele tinha um fascínio muito grande pelo cinema e ele ia todo fim de semana ao cinema, ele dividia. Ele sexta e sábado ia com a minha mãe, domingo ele ia comigo e com a minha irmã. Então, desde cedo eu aprendi muito eu já pequeno conhecia nome de atores, de atrizes, de diretores, enfim. Então, essa minha ligação com o cinema é uma ligação que passa muito pelo afeto e por essa minha relação com o meu pai. Fala um pouquinho dos ofícios de crítico de cinema, curador e jurado. Quais os desafios de cada um deles? Boa pergunta, porque parecem parecidos e próximos, mas não, são muito diferentes, né? O crítico, na minha opinião e na forma como eu pratico a crítica, ele é uma espécie de indicador de caminhos para o leitor, para o espectador, né? Eu acho que o crítico não deve ser um crítico que determina o que é bom ou o que é ruim, mas que ilumina, que acende, que traz caminhos para a reflexão para aquele espectador, seja o filme que for, né? E o jurado já tem uma função mais delicada, né? Porque o jurado ele tem que decidir, dentro de um conjunto de filmes, aquele que se destaca, aquele que é o melhor. Ele não pode fazer uma avaliação geral de todos, ele vai ter que necessariamente escolher um, no máximo dois, quando há um empate. Então é uma decisão mais difícil. E o curador talvez seja de todas essas funções a mais complexa, porque cabe ao curador organizar a programação de uma determinada sala de cinema, de um determinado espaço, ou até de um determinado festival, né? Que esse é um trabalho ainda mais árduo. Eu fui curador da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro ao longo de 5 anos e a função principal era definir que tipo de programa nós levaríamos para os espectadores, né? Ao longo do ano, que tipo de filme nós exibiríamos que de alguma forma também desse não apenas uma oportunidade de visão de filmes que não são vistos há muitos anos, mas que também constituísse um pouco da história do próprio cinema. Cota, é possível resumir a história do cinema em algumas fases ou eras principais? Sim, é possível. E agora, claro que isso também é um trabalho de curadoria, porque há sempre questionamentos, né? Quando você pergunta assim, quando começou, em que momento o cinema começou a falar? Em que momento surge o cinema sonoro? Então você tem a tendência a se dizer que a partir de 1929, com a exibição do filme O Cantor de Jazz, o cinema passa a falar. Mas nós sabemos que existem experiências já no início, já nos primórdios do cinema, tentando levar tanto música, como também tentando levar gravações, que fossem gravações feitas em discos especiais, separados, que de alguma maneira pudessem ser sincronizadas com a imagem na tela. Por exemplo, há registros da Sarah Bernhardt, por exemplo, que não chegou a pegar o cinema
na sua fase já de gravação, de áudio, que existem esses registros que foram feitos dessa maneira, ou seja, de imagens que eram praticamente coladas, né, em gravações basicamente feitas em discos. Então, você construir a história de cinema através... Claro que o mais fácil é você fazer isso por intermédio de um cronograma. Você seguindo o cronograma da história, é um caminho mais fácil de você fazer isso. Mas, infelizmente, mas nas artes, a história muitas vezes ela bate e volta, né? Então você, por exemplo, você tem momentos como o cinema brasileiro. O cinema brasileiro teve um momento, que foi o momento do cinema novo, talvez o movimento mais badalado, mais comentado do cinema brasileiro, que foi um momento que, visto hoje, diante dos filmes contemporâneos, parece mais avançado do que o que nós estamos em termos de ousadia de linguagem, em termos de criação, em termos de ruptura de critérios estabelecidos da linguagem cinematográfica, que hoje, muitas vezes, a gente parece ter dado um passo atrás. Isso não acontece só com o cinema novo, isso acontece no exterior também, com a Nouvelle Vague, enfim, com outras tantas experiências que nos levam a ter certeza de que é preciso sempre estudar o passado, não como algo que ficou parado no tempo, que está congelado, mas como referência e como fundamentos até para transformar o futuro do cinema. Sobre isso que você está falando agora, a gente sabe que o Brasil é um grande mercado para o cinema, mas qual o lugar do cinema brasileiro nesse cenário mundial? Esse eu acho que é o grande desafio que nós estamos vivendo agora, porque eu também sou curador do Festival de Cinema do Rio, já há 10 anos, e a gente passou por momentos muito difíceis, quase de desistência de fazer o festival, principalmente com a pandemia e com outras questões, com as questões políticas, evidentemente. Mas agora a gente está vivendo um renascer, eu posso dizer que esse ano será um ano de total renascimento do festival e principalmente da Premier Brasil, que é onde estão os filmes brasileiros. Nós temos um volume enorme de filmes sendo produzidos no Brasil, o que eu considero um milagre, porque muitas vezes a gente fica se perguntando como essas pessoas realizam esse filme, mas está comprovado que o Brasil tem uma vocação para o audiovisual. Eu posso dar aqui, para vocês terem uma ideia, só de curtas-metragens, nós recebemos mais de 700 curtas-metragens de todo o Brasil e 220 longas. Isso é fantástico. Agora, a sua pergunta, qual o papel do cinema brasileiro, eu não diria nem apenas mundial, mas no próprio Brasil? Porque diante de uma produção, e é claro que se você tem uma produção grande e você afunila, e você espreme, e você escolhe aqueles melhores, vão aparecer 30, 40 bons filmes, mas que não estão chegando ao público, né? A gente tem um problema. Né? Eu acho que essa é a grande dificuldade. Em ponto de vista internacional, nós ainda temos os festivais internacionais que são sempre uma oportunidade. Recentemente, o filme da Júlia Murat, Regra 34, ganhou o prêmio em Locarno, o Levante ganhou o prêmio agora da crítica no último festival de Cannes. Então, a gente consegue até ter alguma projeção, mas internamente, esses filmes não estão circulando. Esse é o grande dilema que nós vivemos hoje. A gente tem uma produção crescente, estimulante, com novos técnicos, um desafio muito grande. Os cursos de cinema estão lotados. Para você ter ideia, hoje, uma das notas de corte mais alta do Enem é a do curso de cinema da Universidade Federal Fluminense. Então, ao mesmo tempo, nós não estamos conseguindo, em decorrência de vários fatores, a pandemia é um deles, que fechou várias salas, né? Reduziu muito o número de salas de cinema, nós não estamos conseguindo. Uma falta também de uma política regulatória do sistema de streaming, né? Da circulação de filmes via tablets, via aparelhos, né? Enfim, não há uma regulamentação disso para o cinema nacional. Então, a gente tem uma produção enorme
que fica espremida nos festivais e que, infelizmente, não tem chegado. Então, o desafio, eu acho que, quando você pergunta o papel do cinema brasileiro hoje, eu acho que é esse de conseguir ocupar novos espaços, conseguir abrir brechas. Não sei ainda como, não tenho essa resposta no momento, mas acho que esse é o grande desafio que a gente tem pela frente. Tornar visíveis, né? Porque não é dizer assim, em 1990, depois do período do Collor e o fim da Embrafilme, nós ficamos sem filmes, não tínhamos filmes, né? Num período de 6 anos foram lançados menos de 10 filmes. Não é o que acontece agora. Agora, nós temos filmes, nós temos volume, mas nós não estamos conseguindo fazer com que esse cinema circule num âmbito maior do que o âmbito circunscrito dos festivais nacionais e internacionais. A gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí que a gente volta já já com mais tela aberta para você. Estamos de volta com Tela Aberta hoje com o jornalista e crítico de cinema Ricardo Cota. Ricardo, você é autor do romance Até o Último Filme. O livro é uma declaração de amor ao cinema. O que o leitor encontra nessas páginas da sua obra? Esse livro, ele nasce... eu já tinha uma vontade, há algum tempo, de escrever sobre essas pessoas, como eu, que dedicam a sua vida a assistir a filmes, né? Se de repente você tem um personagem que entra numa crise e se pergunta o que eu fiz com a minha vida, que eu fiquei vendo a vida toda filmes, né? A troco de quê? A propósito de quê? E essa pergunta se intensificou durante a pandemia, evidentemente, porque durante a pandemia, a gente trabalhando de casa, eu ainda estava na curadoria do Museu de Arte Moderna, eu via filmes o tempo inteiro, né? Aproveitava para cobrir todas as lacunas possíveis. E aquilo foi me dando uma certa angústia. Assim, caramba, eu vou realmente assistir até o último filme. Minha vida vai seguir até o último filme. Mas o que eu faço com isso? Então, eu desenvolvi um personagem que vive a mudança no cinema nos últimos 40 anos. Ele começa a frequentar o cinema justamente na década de 70, onde o hábito de ir ao cinema era um hábito que não tem nada a ver com essa preguiça, com essa inércia dos dias de hoje, né? Para você ir ao cinema, você realmente tinha que se deslocar. Você tinha que se levantar do seu sofá e pegar o tijolinho, que ninguém sabe mais o que hoje é tijolinho, que é as sessões de informe do jornal, dos horários dos filmes, e ver onde os filmes estavam passando. E assim eu fui conhecendo o Rio de Janeiro inteiro. Eu ia ver filme em Copacabana, eu ia ver filme da Tijuca, eu ia ver filme no Meia, eu me deslocava pela cidade inteira, né? Algo que hoje é impossível. Por exemplo, a geração da minha filha fazer isso, até porque não tem cinema. Né? Até porque não tem cinema. Então esse personagem começa a ver essa transformação, começa a perceber que o mundo vai para o VHS, depois passa para o DVD, para o Blu-ray, até chegar ao streaming. E eu construía uma história em que os filmes que essa pessoa vai vendo ao longo desse período vão revelando também como é a vida dela, sabe? A relação dela com a família, a relação dela com os amores, a relação dela com o trabalho. Vai escolhendo, né? Os filmes vão se mesclando. E tem uma brincadeira, ele não... eu não digo que ele é um romance, eu digo que é uma novela porque ele não é tão curto quanto um conto, nem tão longo quanto um romance. Mas eu faço uma brincadeira nele que o personagem descreve os filmes aos quais ele assiste sem dizer o título. Né? Isso, para mim, como exercício de crítica, foi maravilhoso. Então, eu deixo um desafio para o leitor, que vai ser revelado no final, de que filmes são aqueles que foram fazendo a vida do personagem, né? E é mais ou menos o que aconteceu ao longo da minha vida. Quanto tempo você levou para escrever? Esse livro eu comecei em maio, aí terminei ele em outubro, novembro. Foram aí maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 6, 7 meses.
mas eu ainda levei mais um ano para publicar, porque fiquei ajustando, fiquei vendo detalhes, testando com leitores. E no meio disso ainda coube escrever um outro livro, mas que não tem nada a ver com cinema e é outro assunto. Então deu uma embaralhada. Mas a única coisa que eu não parei o tempo todo foi... Aliás, esse livro, inclusive, ele me estimulou a ver ainda mais os filmes. Porque como eu tinha que destrinchar determinadas sequências, né? Vou dar um exemplo, para não ficar... A partir de um determinado momento, esse personagem deixa de ver o cinema como um espaço de diversão, como um espaço de entretenimento, em que ele ia, não com o pai, aí no caso com o tio, avô, e ele começa a frequentar a filmoteca, né? Ou seja, ele já muda um pouco o interesse do cinema, já passa a ter o interesse por um cinema mais reflexivo, mais autoral, mais histórico. E eu passo umas 2 páginas escrevendo a cena da escadaria de Odessa no filme Encoraçado Potemkin. Isso foi uma ocupação maravilhosa, mentalmente salutar durante a pandemia, porque eu ficava ali debruçado e hoje, com os recursos que nós temos, né, de poder ver os filmes em laptop ou nos computadores de mesa, poder parar, rever, observar, perceber determinadas... E, de certa forma, dar um prolongamento, dar um segmento a essa que é a minha atividade crítica, né? Que é a atividade que junta a literatura com o cinema, né? Ricardo, quando você fala do tijolinho, né, do deslocamento, o filme Fabelmans fala exatamente isso, né? Quando a gente chegava na sala de cinema, a primeira coisa que via era o próprio diretor na tela agradecendo ao espectador que saiu de casa para ver o filme. Então a pergunta é, na sua opinião, como é que o cinema vai coexistir com as plataformas de streaming? Tá. Bom, antes, não perde a pergunta, mas porque eu tenho que fazer uma observação sobre os Fabelmans, porque ele é um filme que é feito durante a pandemia e, curiosamente, eu, sem ter a pretensão de chegar próximo ao Spielberg, mas houve uma sintonia. Durante esse momento, várias pessoas, vários autores se voltaram para suas próprias histórias. Parece que a pandemia é o caso do Até o Último Filme, né? Que tem um caráter de nostalgia, de reminiscência muito forte. Mas aí você pega o Belfast também, que é um filme do Kenneth Branagh, que ele volta para a infância dele. O Spielberg, tem uma outra série de filmes que foram realizados nesse sentido, retomando o que era essa experiência do cinema. Todos os dois, né, são filmes que tratam do início, da formação, né, desses autores na sua infância, na sua adolescência. Eu acho que ali, no caso do filme do Spielberg, tem algo que, o Fabelmans, tem algo que ainda é mais interessante, porque no caso dele tem, além da descoberta do cinema, a vontade de fazer cinema também, né? Eu acho que as duas coisas aparecem conjugadas, né? Aqui no Brasil, na minha experiência, isso era um pouco mais difícil, porque quando a gente via, eu me lembro que quando eu entrei, eu fiz faculdade de cinema. Quando eu fiz a faculdade de cinema, entrei na faculdade de cinema em 83, a nossa disputa é pelas latas, pelos rolos de negativos que vinham de fora, para que a gente pudesse filmar. E quando chegava 1 ou 2 rolos. E era uma briga, porque todo mundo queria fazer o seu filme. Era impossível. E você não podia rodar a perder de vista. Você tinha que fazer 1 por 1. Não podia fazer um take, depois 2, depois 3, testar. Não, era 1 por 1. Né? Então, a distância entre... Eu, inclusive, acho que eu fui para o caminho muito mais da linguagem cinematográfica por conta dessa dificuldade de fazer, me frustrava um pouco. Que eu via assim, mas fazer cinema... é muito complicado, tem que ver o filme lá de não sei onde, depois filma, depois revela, depois vê o copião, depois vai para a moviola montar aquele negócio. Eu vou ficar daqui, vou procurar entender os filmes dentro da linguagem cinematográfica. E hoje não. Hoje os filmes se tornaram... É muito importante que eu não fique aqui como uma pessoa que tenha nostalgia, que tenha sentimento do passado. Eu não tenho isso. Eu acho que tem coisas que eram melhores
e tem coisas que pioraram, né? Eu acho que hoje a gente tem condições de ver cópias de filmes em estado muito melhor do que nós víamos, né? Nós vimos, quando havia uma transmissão de um rolo para o outro, era praticamente como se... Tinha um crítico de cinema que dizia, quando você passa de um rolo para o outro, isso, para essa geração nova, não tem a menor ideia do que ser, mas de um projetor para o outro, você cria o distanciamento crítico. Falava isso de uma forma irônica. Porque necessariamente você quebrava, porque começava a aparecer um X em cima da tela, que era a marcação da hora do projecionista entrar com o filme aqui, e sempre dava um salto. Nunca funcionava direito, né? E hoje você tem, eu vivi isso na Cinemateca, quando nós passamos a projeção de 35mm para a projeção digital. Facilidade. E retomamos os grandes clássicos que eu havia visto. Um exemplo, Rashomon, do Kurosawa, que era um filme que eu havia visto milhares de vezes na Cinemateca, mas daquele jeito. Né? A Cinemateca nos anos 80 era assim, olha, nós queremos avisar o espectador que estão previstas 8 interrupções ao longo do filme. A gente se acostumava com isso. A gente sabia que... Eu vi o Grande Ditador do Chaplin, o discurso do Chaplin foi fragmentado em 16 vezes, entendeu? Isso melhorou profundamente, né? Você pode dar uma aula e você pode voltar depois numa determinada cena e reler essa cena. Isso era absolutamente impossível. Mas, do ponto de vista das perdas, eu acho que a maior de todas foi o convívio social. A gente perder essa experiência fascinante que é estar dentro da sala com o mesmo conjunto de pessoas, vendo o filme no mesmo tempo, sem interrupção e saindo falando a mesma língua. Que é bom, né? Isso é bom demais. E a gente hoje, quando conversa, a gente fica tentando achar, você viu tal filme? Se viu, dá para conversar. Se não viu, não dá, entendeu? E naquela época a gente via os mesmos filmes juntos ao mesmo tempo, né? Enfim, então acho que esse convívio social mudou. Se é para pior, se é para melhor, não é isso que eu procuro defender no livro. O que eu defendo no meu livro é a constatação de uma mudança no hábito, que é uma mudança, só para terminar, eu, em 2018, curador da Cinemateca, recebi o Vittorio Storaro, grande diretor de fotografia, o maior diretor de fotografia da história do cinema mundial, tem 3 Oscars, um deles por Apocalipse Sinal, e passou uma semana aqui no Brasil, foi um privilégio. E o Storaro, que é um esteta, que é um cara que, enfim, é um homem da renascença, né, que diz que não trabalha fotografia, trabalha a luz, enfim, ele é totalmente a favor da modernização. Ele fala, olha, eu acho que a digitalização veio para melhorar. Veio para melhorar. Meus filmes... Agora é isso, né? Quando você passa um filme dele digitalizado, ele vai lá, pega o projetor, fica programando as cores e tal, até ajustar direito. Mas ele não tem essa nostalgia, sabe? Acha que é uma coisa boa, né? Positiva, positiva, que deve... e que não tem como voltar atrás. Né? Como não tem como voltar atrás. Agora, não dá para a gente fugir dessa pergunta, né? Quais são os seus filmes, diretores e astros favoritos, Ricardo? Então, eu adoro essa pergunta. Os meus 2 filmes favoritos são filmes que foram se tornando favoritos ao longo do tempo, por motivos diferentes, e que, na frente, eu fui descobrir que eles tinham muita coisa em comum. O primeiro é Cantando na Chuva, que foi um filme que eu vi com o meu pai no metro, nos anos 70, numa retrospectiva. Uma retrospectiva que tinha, além desse filme, tinha o 2001, tinha o Americano em Paris, outro musical, o Satânico Dr. No, 007 contra o Satânico Dr. Essa retrospectiva foi que me jogou dentro do cinema, assim... Teu pupurri, né? É incrível. Mas o Cantando na Chuva foi um filme que me deixou num estado de alegria, que eu julgava na primeira visão, primeiro visionamento, um estado de alegria infantil, mas que ele permaneceu ao longo da vida toda, até hoje. Até hoje, quando eu assisto o Cantando na Chuva, revi há pouco tempo com a minha filha, foi um momento de encantamento enorme. Então, eu estou sempre revendo.
E o que é o Cantando na Chuva? Um filme solar, colorido, musical, pra cima, né? Exultante. E o meu segundo filme é o contrário, é o avesso de tudo isso. É um filme noir, preto e branco, para baixo, cujo o protagonista começa morto numa piscina, que é o Crepúsculo dos Deuses, que é o título em português, que é o Sunset Boulevard, do Billy Wilder em inglês, né? O que os dois filmes acabam tendo em comum? E isso depois, ao longo da vida, que eu fui vendo como as coisas vão... eu não gosto de ver o cinema em compactos, como filmes em compactos. Eu gosto de misturar os filmes, de fazer dessa mistura de filmes um único longa-metragem, que é o longa-metragem das nossas vidas. Os dois filmes tratam da passagem do cinema mudo para o cinema sonoro. Num em tom de comédia, a incapacidade de adaptação da atriz, que tem a voz horrível, que não consegue cantar e tem que ser dublada pela moça que acaba virando a mocinha do filme, e, enfim, tudo com humor, com muita... E o outro, uma atriz que está em completo estado de decadência, que é a personagem da Norma Desmond, vivida pela Gloria Swanson, e que se apega a um roteirista também que não consegue se acertar na vida, cria uma relação com ele completamente doentia, mas ela está vivendo a decadência por não se adequar mais a um estilo de cinema, que era um cinema que exigia não mais aquele tipo de interpretação dela, interpretação de gestual, uma interpretação pouco falada, e é esse o drama que constitui a história. Então, os meus dois filmes, mas esses são mesmos. Esses eu vejo a todo momento, e são Cantando na Chuva e o Sunset Boulevard, que aqui se chamou Crepúsculo dos Deuses. Ricardo, muitos professores e professoras que nos assistem desenvolvem projetos com audiovisual nas escolas. O que pode ser feito para ampliar o repertório cinematográfico desses jovens? O estímulo à visão de filmes, né? Hoje isso é muito mais fácil de ser realizado, né? Porque você pode exibir os filmes nas salas de aula, né? Isso facilita muito. Mas havia um projeto, até há pouco tempo, que eu não sei se era da Prefeitura ou do Governo do Estado, que se chamava Cinema para Todos, que era um projeto que levava os estudantes aos cinemas para assistirem filmes brasileiros em lançamento com a presença de equipe técnica. Eu tenho a impressão que esse projeto acabou. Por outro lado, com as escolas municipais, quem vem realizando um projeto muito salutar assim, e de formação de público é o Estação Botafogo, promovendo sessões fechadas para colégios. O que eu recomendaria? Eu recomendaria aos professores que estão nos assistindo a procurar o Estação Botafogo, que está aberto a esse tipo de iniciativa e, enfim, ver como funcionam essas sessões, que eu sei que têm ocorrido e que são fundamentais, porque só assim, você fazendo sessões... Na Cinemateca nós fazíamos também, nós fazíamos sessões para escolas públicas. É a melhor maneira de estimular. Primeiro, porque levar para a sala é um pouco... ainda é cômodo, mas você tirar os alunos do seu espaço, levar para uma sala de exibição, já é por si só uma experiência importante. E aí você passar a exibir filmes que sejam filmes importantes na história do cinema brasileiro, com certeza vai contribuir para a formação de público. O Tela Aberta de hoje está acabando. Muito obrigada pela sua entrevista, Ricardo. Eu que agradeço, foi ótimo, passou rápido. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês também que nos assistiram até agora. Semana que vem eu volto. Tchau, tchau.